Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E aí, você já orou hoje? Hoje vamos dar início àquela proposta que eu já falei, das 500 perguntas. Hoje iremos entrar no terceiro tema, tá? Abordando. Hoje a gente iremos falar sobre o que é adoração na Bíblia. O que Deus pensa de adoração? Qual é o motivo que nós temos como ser humano para adorar a Deus? Por que Deus deve ser adorado? Porque nós somos criatura e Deus é criador, e qual é a razão que nós como criatura devemos adorar Ele? Qual é o motivo e a razão? Esse é o tema que hoje eu vou abordar com vocês e vou dar os textos bíblicos através de perguntas que eu elaborei dentro da Bíblia, com versículos para que vocês em casa possam conferir o que é adoração. O que você acha que é adoração? O que você pensa o que é adoração? O que você acha o que é adoração no meio do cotidiano que a gente está vivendo, do mundo tão difícil? Será que é necessário adorar a Deus? Porque no livro de Crônica está falando assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu e virei e sararei a sua terra e curarei. Então, se Deus está clamando para que a gente possa se arrepender dos maus caminhos, que a gente possa se converter, abrir o coração a Ele, entregar a vida a Ele, então nada mais do que justo do que a gente saber o que é adoração, como adorá-lo, como buscar, porque todos os seres celestiais adoram a Deus, todos os mundos criados por Deus, não manchado pelo pecado, não manchado pelo sofrimento, a morte e a dor, adora a Deus. E ele deixou no seu manual, a Bíblia, que é a boca de Deus, a receita para que você deve adorar Ele em espírito e em verdade. E eu agora darei entrada às perguntas que eu elaborei para você junto com o texto bíblico para que você possa conferir em casa. Qual é a primeira pergunta? Onde está Deus durante a adoração? Olha que pergunta interessante. Onde está Deus durante a adoração? Quando você está adorando, onde Deus está? Será que Ele está lá no trono, sentado, só esperando a adoração chegar até Ele? Será que Ele está do seu lado? Será que Ele está dentro do templo de uma igreja? Será que Ele está escondido em algum lugar secreto? Vou falar para você o versículo onde você vai encontrar a resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta você vai encontrar no livro de Êxodo, que é no Velho Testamento. Você vai lá, abre sua Bíblia no primeiro capítulo da Bíblia lá, você vai ver o livro Êxodo, no capítulo que é o número grandão 3, de 5 a 6 o versículo, tá? Capítulo 3, de 5 a 6. Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? E estou conferindo os textos bíblicos. Vamos para a segunda pergunta? A quem devemos adorar? Olha que pergunta interessante. A quem nós devemos adorar? Será que nós devemos adorar outro ser a não ser além de Deus? Será que a gente deve adorar um profeta? Ou um médium? Uma pessoa que se diz adivinhador do futuro? Será que a gente deve adorar um religioso? Será que a gente deve adorar um apóstolo? O que a Bíblia fala que deve adorar? Qual a pergunta? A quem devemos adorar? A quem devemos adorar? Essa resposta você vai encontrar no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 14, versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, capítulo número grande, e o versículo 7. Lá você vai encontrar a resposta a quem você deve adorar. Tá bom? Vamos para a terceira pergunta dentro da Bíblia. A quem não devemos adorar? A quem não devemos adorar? Existe uma pessoa que é digna de honra e digna de adoração, e existe uma pessoa que não deve ser adorada. Quem é que não deve ser adorado? A quem a gente não deve adorar? Essa resposta eu vou dar para você, que é a quarta pergunta, né? Que é a quarta pergunta, ou a terceira pergunta, né? A terceira pergunta. Essa resposta também se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e também no versículo 9 e 10. Está escrito a quem você não deve adorar.
pega a sua Bíblia e confira. Tudo isso que eu estou falando para você, eu quero que você vá até a sua Bíblia, confira o livro e vê se está falando de acordo. Porque todos que falam que não seja de acordo com o que a palavra diz, você não deve acreditar. Porque aqui é um manual de procedimento. Jesus falou assim, examinar as Escrituras, porque julgar, você será julgado nela até a vida eterna, tá bom? Então, a terceira pergunta se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 14, 9 e 10. Quem não deve ser adorado? Tá? Agora vamos para a quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? Quem é merecedor de louvor? Quem é merecedor de louvor? Será que é um pastor? Será que é um padre? Será que é um pregador do evangelho? Ele é digno de louvor? Ele é digno de ser louvado? Vamos ver na Bíblia? Você vai conferir isso na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no Velho Testamento. Você vai lá, abre sua Bíblia no começo, vê onde está escrito número 2, escrito Samuel, no capítulo, número grandão, 22, e o versículo, que é o número pequenininho, 15. Lá vai dizer para você quem deve ser louvado, quem deve receber louvores, quem deve receber cânticos de adoração. Tá bom? Tá lá nesse livro. Vamos para a quinta e última pergunta do tema: quem deve ser adorado? Por que devemos adorar a Deus? Por que eu e você devemos adorar a Deus? Por que eu e você devemos levar adoração ou levar nossa súplica e clamar o poder de Deus? Isso você vai encontrar no livro de 1 Crônicas. Você vai lá, de novo, no começo da Bíblia, você vai achar o número 1, escrito Crônicas do lado. O livro é no capítulo 16, número grandão, e o versículo 34, tá? Lá vai falar para você por quê. Qual é a pergunta? Por que devemos adorar a Deus? Por que devemos adorar a Deus? Lá vai ter essa resposta. Tudo que eu estou falando aqui, essas 500 perguntas que eu estou elaborando para você, eu quero que você vá à sua Bíblia e confira. Como eu sempre falo, no meu canal, a gente não adora denominações nem religião, porque Jesus, quando andou aqui na terra, ele não deixou religião, ele deixou princípio. Ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou ler um texto bíblico para você, para finalizar esse tema, que é um texto para mim muito importante, o que vai acontecer no futuro. Você sabia que este mundo é o único mundo manchado com o sofrimento, com a dor, com a morte, diante de todo o universo criado por Deus, diante de todos os mundos criados por Deus, de acordo com que fala no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Esse é o único mundo que tem o sofrimento. Porém, a palavra de Deus fala que esse mundo será o mundo mais exaltado acima de todos os outros mundos, porque foi aqui que o próprio Deus, em carne humana, derramou o seu sangue pela raça caída. E este mundo hoje é um livro de estudo para os outros mundos, que estuda sobre a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Hoje eles olham para esse mundo de sofrimento e vê que não vale a pena viver transgredindo a lei de Deus, desobedecendo a Deus ou adorando outro Deus. E o livro que eu vou ler agora se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, fala assim: e ele enxugará dos olhos todas a lágrima, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Brevemente, Jesus voltará à nossa terra. É mencionado na Bíblia sobre a volta de Jesus Cristo para pôr um ponto final na história do sofrimento. E brevemente citará a seguinte citação que eu vou falar para você agora: o sofrimento acabou. Sofredores e pecadores não existem mais. Toda a terra está purificada, desde o minúsculo ato até os maiores. Todos estão purificados, e toda a natureza e todas as criaturas de Deus declaram em uma só voz que Deus é amor. Que Deus te abençoe
Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam entender quem deve ser digno de adoração, quem deve ser digno de honra e louvor. Que Deus te abençoe, esse é meu desejo. Amém.